Toda chuteira já foi feita a partir de um material sintético que revolucionou o mercado. Mas antes dessa mudança, as chuteiras usadas nos anos 90 eram descritas por designers da própria marca de um jeito bem direto. Existe uma chuteira que quase foi proibida antes mesmo de pisar no campo de futebol. E não foi por causa de doping, não foi por causa de contrato ou patrocínio, foi somente por causa da cor. Eu sei que parece exagero, mas fica comigo até o final desse vídeo porque a história é real. E tem detalhe aqui que muita gente que curte futebol nunca ouviu falar. Em 1998, a Nike criou uma chuteira tão diferente de tudo que existia na época que dentro do próprio mundo do futebol teve gente que achou que aquilo não deveria nem ser usado numa partida séria. E o pior, essa chuteira foi feita do zero pensando em um único jogador, um garoto de 21 anos que praticamente ninguém fora a própria Nike estava disposto a apostar tão alto. O nome dele você já sabe, Ronaldo Nazário. O apelido o mundo inteiro conhece, Fenômeno. E o que aconteceu com essa chuteira, com esse jogador e com aquele mundial mudou para sempre a forma como todo mundo pensa em equipamento esportivo. Vamos por partes, porque o começo dessa história é bem mais estranho do que parece. Nos anos 90, chuteira era chuteira, preta, pesada, de couro grosso, sem graça nenhuma. Isso não era só estética, era o padrão da indústria inteira. Adidas e Puma dominavam o mercado de futebol havia décadas, e ninguém tinha motivo para mexer numa fórmula que já funcionava. Time ganhava jogo de chuteira preta há mais de 50 anos, então por que mudar? A Nike nessa época ainda era vista como uma empresa de basquete e de corrida. No futebol, ela era praticamente uma visitante. Para conseguir um espaço no mercado fechado desse jeito, a marca sabia que copiar o que já existia não ia adiantar nada. Eles precisavam de algo que quebrasse uma regra, um produto tão diferente que forçasse todo mundo a prestar atenção, quisesse ou não. E foi exatamente nessa busca que a Nike apostou numa dupla que parecia loucura na época. Um designer chamado Peter Hudson e um atacante brasileiro de 19 para 20 anos que já corria mais rápido com a bola no pé do que a maioria dos zagueiros conseguia correr sem ela. Só que aqui já entra o primeiro problema real da história. Criar uma chuteira pensando só na velocidade de um jogador específico era algo que praticamente não se fazia. O time de design da Nike olhou para as chuteiras que já existiam no mercado e a descrição que o próprio Hudson usou para definir aquilo foi direta. Ele comparou o equipamento disponível na época com o equipamento agrícola. Pensa nisso, o cara que ia desenhar a chuteira mais importante da década olhou para o que já existia e enxergou um trator, não velocidade. Isso simplesmente era a Nike. Então veio a pergunta que ninguém sabia responder ainda. Como você cria uma chuteira que pesa quase nada, que não imita o movimento, que parece parte do pé, quando todo mundo no mercado ainda está preso na ideia de couro grosso e soladura? Esse foi o verdadeiro desafio. Não era só desenhar algo bonito, era repensar o material inteiro de uma chuteira que podia ser feita. E é aqui que a história começa a ficar interessante de verdade. Em vez de olhar para outras chuteiras em busca de inspiração, o time da Nike foi olhar para outro lugar completamente diferente: carros de corrida. Faz sentido quando você para pensar. Um carro de corrida não é feito para ser bonito, ele é feito para ser o mais leve e aerodinâmico possível, porque cada grama a menos significa décimos de segundos a mais. E foi esse o pensamento que guiou o design da nova chuteira. Ao invés de couro pesado, eles decidiram testar um material sintético, algo que praticamente não tinha sido usado em calçado esportivo de alto nível até aquele momento. Foi a primeira vez que esse tipo de material foi usado em um calçado de alto nível da Nike. Só que material novo significa risco, e risco numa empresa que ainda estava tentando conquistar espaço no futebol é assustador. Se aquele material rasgasse no meio de um jogo importante, ou se não segurasse a pressão de um jogador correndo em alta velocidade fazendo mudanças bruscas de direção, o problema não seria só técnico, seria uma vergonha pública bem na frente do mundo inteiro. E tinha mais um obstáculo, talvez o mais delicado de todos: a cor. A chuteira até ali era preta, ponto final. Trocar a cor de um equipamento esportivo parece bobo hoje em dia, mas na época isso era visto como falta de respeito com o esporte. Times conservadores, técnicos de escola antiga, comentaristas de televisão, muita gente enxergava a cor forte em equipamento como coisa de circo, e não de atleta sério. E o que a Nike decidiu fazer foi o oposto completo do que se esperava. Em vez de esconder a inovação, eles decidiram gritar ela. A chuteira ficou prateada com detalhes em azul e amarelo, cores que remetem direto à seleção brasileira. Você consegue imaginar a reação de alguns dirigentes e comentaristas mais tradicionais quando viram as primeiras fotos daquilo? Muita gente simplesmente não acreditava que aquilo ia parar num campo de futebol profissional. Parecia brinquedo,
Parecia produto de propaganda, não um equipamento para jogar bola de verdade. E teve gente do próprio meio do futebol que questionou se aquilo deveria ser sequer permitido em competições sérias, porque fugia tanto do padrão que parecia desrespeitoso com a tradição do esporte. Mas a Nike apostou, e apostou justamente no jogador certo para carregar esse risco todo nos pés. Um garoto que em 1998 já vinha chamando a atenção do mundo inteiro por conta da velocidade e capacidade de resolver jogadas sozinhos, driblando 3, 4, 5 jogadores como se estivesse jogando contra crianças. Ronaldo, o fenômeno, tinha o perfil perfeito para ser o rosto dessa mudança, porque o jeito dele jogar já era, ele mesmo, uma quebra de padrão. E chegou o momento decisivo, a Copa de 1998 na França, o Brasil chegando como favorito, com Ronaldo como a grande estrela do time, e nos pés dele, pela primeira vez em um torneio dessa magnitude, aquela chuteira prateada, azul e amarela, que o mundo achava que não deveria nem existir. Nas semanas antes da entrada da seleção brasileira em campo, para a final no Stade de France, o atacante de 21 anos estreou aquele par de chuteira que nunca tinha sido visto no esporte antes. Só que o que aconteceu ali, poucas horas antes da final, é uma das partes mais estranhas e mais tensas de toda essa história. Horas antes do apito inicial, correu a notícia que Ronaldo tinha passado mal. É um episódio que deixou todo mundo em choque, inclusive a própria comissão técnica do Brasil. Durante um bom tempo, ninguém sabia se ele ia conseguir jogar. O nome dele nem estava na escalação inicial que foi divulgada. Para que primeira vez isso esteja errado. Olha só, vamos lá. O Brasil vai ter Tafarel, vai ter Cafu, vai ter Júnior Baiano, vai ter Aldair, vai ter Roberto Carlos, vai ter Dunga, vai ter César Sampaio, vai ter Leonardo, que eu acho aqui embaixo com a número 18, vai ter Rivaldo com a número 10, vai ter Bebeto com a número 20, e aqui está, vai ter Edmundo com a número 21. Ronaldinho está fora da decisão de Brasil e França. E depois, de última hora, ele entrou em campo e mesmo assim, imagina a pressão disso, o jogador mais aguardado do torneio, o rosto de uma chuteira revolucionária que o mundo inteiro estava observando, entrando numa final de Copa do Mundo, horas depois de um susto sério de saúde. O jogo em si não foi bonito para quem torcia para o Brasil. A França ganhou por 3-0 em um resultado duro, frustrante, muito abaixo do que se esperava daquele time recheado de talento. Ronaldo, aquele mesmo jogador que vinha decidindo partidas sozinho o torneio inteiro, teve uma atuação apagada, sem o brilho de sempre. E se você for parar para pensar só no resultado da partida, dá para dizer que aquele dia foi uma decepção enorme para o Brasil. Só que aqui está o detalhe curioso. Mesmo com a derrota, mesmo com a atuação abaixo do esperado, aquela chuteira nos pés dele não passou despercebida. Pelo contrário, as imagens daquele torneio com prateado brilhando debaixo das luzes do estádio correram o mundo. Fotógrafos, jornalistas, colecionadores, todo mundo queria saber o que era aquilo nos pés do jogador brasileiro. Mesmo numa noite de resultado ruim para o time, o produto em si já tinha vencido. A tal chuteira de circo, que muita gente duvidava, tinha acabado de se tornar o assunto mais comentado daquela Copa do Mundo, fora o próprio resultado da final. E é aqui que a história vira, porque o que parecia um risco enorme, quase uma vergonha em potencial, virou o início de uma revolução silenciosa dentro do próprio esporte. Depois daquele torneio, o material sintético leve deixou de ser exceção e virou regra. Times, marcas concorrentes, todo mundo começou a correr atrás da mesma ideia. Chuteira leve, moderna, com cara de carro de corrida, mas não de bota de trabalho. Aquilo que quase foi chamado de exagero se tornou padrão que praticamente toda chuteira profissional segue até hoje. E o mais interessante é que essa história não parou em 1998. 4 anos depois, na Copa de 2002, Ronaldo voltou para uma final de Copa do Mundo, dessa vez com outra versão daquela mesma linha de chuteira, um modelo cromado que ficou tão marcante quanto o primeiro, e dessa vez o final foi diferente. O Brasil foi campeão, Ronaldo foi artilheiro do torneio, com aquele mesmo tipo de chuteira revolucionária, brilhando debaixo das luzes de novo, só que agora com a taça erguida junto. E se você acha que essa história ficou só no passado, se enganou. Décadas depois, em 2024, a Nike foi buscar exatamente esse modelo cromado de 2002 nos arquivos e relançou ele praticamente idêntico para um outro jogador brasileiro que carrega o mesmo tipo de expectativa que Ronaldo carregava naquela época, Vinícius Júnior. A chuteira ganhou até uma referência ao próprio Ronaldo Fenômeno, gravada dentro da língua do calçado, uma forma de ligar direto as duas gerações. É a prova de que aquele risco que quase ninguém queria correr em 1998
virou um dos maiores legados que o futebol moderno já teve dentro do mundo dos equipamentos esportivos. Então, a próxima vez que você vê alguém jogando com a chuteira coloridíssima, leve, quase parecendo um tênis de corrida, lembra dessa história, porque tudo isso começou com uma ideia que muita gente achou arriscada demais, exagerada demais, quase desrespeitosa demais pro esporte, e foi justamente esse exagero que mudou o futebol para sempre. E se você curte esse tipo de história por trás de futebol, se inscreve no canal porque tem muita coisa assim por vir aí.